Pô, eu tô aqui feliz demais por receber você aqui. Thiago Lacerda. Prazer é meu, cara. O cara tá com chimarrão na mão. Vim armado, vim com mate aqui a tiracolo. Você foi no programa do meu pai até lá no canal Zico 10 e você falou que o primeiro jogo que você foi Flamengo Cobreloa. Pois é, eu tinha 3 anos, eu sou de 78. Eu sou 77. A gente é por ali. E nesse jogo meu pai me levou. E a gente ia ao estádio, era o meu pai, o meu tio, o Zé Gatão, aliás, certamente ele verá essa entrevista. Um abraço, Gatão. E o tio do meu pai, né, o tio Joel. Então eles iam sempre juntos e eu comecei a ir com eles no Maracanã. E obviamente eu não me lembro daquele dia, eu tinha 3 anos de idade, mas eu estava lá. Inclusive o ingresso do jogo eu tenho. Você mostrou, inclusive. Eu procurei para trazer, já não encontrei mais, eu preciso encontrar, porque é uma relíquia. Mas foi o primeiro mesmo jogo? Foi o primeiro, foi o primeiro. E aí foram. Atrás do ingresso, meu tio, o Zé Dilton, escreveu: Pé quente começa desde cedo. 2 golaços do Galo. Foi o primeiro jogo. E a data, Foi o primeiro jogo. E aí, enfim, eu tenho guardado, plastifiquei, tenho no meu armário a vida inteira e tudo, então eu me lembro. E de lá pra cá não parei mais, né? Eu sou vizinho ali, tenho memórias primitivas do Maracanã. Eu tava até tentando me lembrar se eu tenho um jogo que eu me lembro, o primeiro jogo, eu não consigo, a minha memória se confunde com o estádio no Maracanã. É difícil. Eu me lembro de dormir inúmeras vezes no colo do meu pai, assistindo o Flamengo jogar, chegar antes para ver os preliminares, porque era difícil entrar e eu era pequeno, enfim. Então é uma memória que faz parte da minha vida, assim, ver o Flamengo jogar e... Você ficava sempre arquibancada? Sempre arquibancada. Aí quando cresci, andei um pouco pela geral... Peguei a geral ainda, ia com os amigos do vagabundo de geral. Estou tentando voltar agora com o geral, mas não tem nem como. Só se eles destruírem o estádio de novo e construírem outro. Não tem como. Eu tô interessado nessa proposta de reforma do Maracanã, que eu tô achando que é uma boa ideia pro Maracanã. Eu também. Mas eu tô curioso. Eu fui contra a primeira, a segunda, a última. Eu também. Porque aí acabou com o Maracanã mesmo. Eu também. Mas eu queria ver essa última proposta, eu fiquei curioso. E eu acho que tá no momento da gente falar disso, tá na hora de resolver o problema no Maracanã, e tem que ser com o Flamengo, tem que ser com os times do Rio. Sabe por que eu perguntei na arquibancada? Porque infelizmente, por causa do meu pai, felizmente, a gente só ficava ali na cadeira e às vezes até na tribuna de honra. Só que doido pra ir pra confusão. Mas na cadeira, cara, era demais, porque você saía do elevador, tinha um hall dos elevadores, quando você saía do elevador... Aquela descortinada. Era o bafo quente, mas vinha aqui assim... E a nossa cadeira já era a segunda ou terceira. O Doval que jogou com meu pai, depois parou, ele estava sentado, quando chegava ele estava sentado. Ele ficava do lado da minha mãe, da gente, todo o jogo do Flamengo. Então essas memórias, e acabava o jogo, que pouca gente sabe, isso é experiência própria, meu pai acabava o jogo, a gente saía, ia para o estacionamento do Maracanã, onde os carros ficavam lá dentro, aí tinha um vestiário, não sei se você chegou aí lá alguma vez, que tinha aqueles ventiladores, a gente viu o vestiário, eu já ia para a porta, eu e meu irmão, segurança já via, né? Aí a gente ia comer o sanduichinho de queijo e presunto contigo. Aquela memória afetiva. Era mó poeira. Você sente o cheiro dessa coisa, cara. É impressionante. Eu tenho uma memória dessa coisa da rampa de acesso, né? Da arquibancada, né? De você vai subir na rampa e o gramado vai descortinando e aquela bocona e de repente aquela energia, aquela incrível, luz, né? Aquela atmosfera do Maracanã. O Maracanã lotado, na minha opinião, é o maior cartão postal do Rio de Janeiro. Eu também acho. Por conta da energia mobilizada no Maracanã. O Maracanã cheio, esse jogo contra o Grêmio, 5-0, um jogo histórico, mas a atmosfera antes do jogo começar era impressionante. E isso eu tenho também de memória do Maracanã. Eu aprendi a sentir a atmosfera do Maracanã antes do jogo começar. Eu me lembro de ficar apostando comigo mesmo, subindo a rampa do Bellini, por causa da atmosfera, se eu sabia se o Flamengo ia ganhar ou perder. É muito doido. E algumas vezes eu acertei, outras nem tanto. Mas eu comecei a fazer essa associação com a atmosfera criada pelo Maracanã antes do jogo começar. De maneira que isso é uma coisa muito subjetiva, né? É uma memória muito primitiva minha. A sensação do Maracanã. Né? Eu me lembro do silêncio que o Maracanã fez quando o Zico tomou a entrada no joelho. Eu estava no Maracanã. Nunes, eu ouvi você falando isso. Eu estava na arquibancada do Maracanã, moleque, e eu me lembro que, porque o lance para mim foi em câmera lenta. Eu vi quando ele saltou e o Maracanã viu o que ia acontecer antes de acontecer. Porque ele foi passando por a charanga parou. Um tentando bater, o outro tentando bater. A charanga parou. Quando ele saiu, quando ele partiu para acertar...
Foi um A voo. charanga parou. É, O foi. Maracanã parou. Eu ouvi o grito da arquibancada. Essa memória é uma memória muito Forte. poderosa. Então o Maracanã, quando passou fechado por obra, eu tinha saudade física do Maracanã, de subir a rampa, o mate, né? O cachorro quente, né? Tudo, né, cara? Tudo. É. Esse do Márcio Nunes, se você procurar, tem uma foto emblemática, assim, que é a foto do meu pai numa maca, já no vestiário, toda coisa, e eu e Bruno do lado, assim, dele, né? Que foi logo depois, que foi 85, aquilo foi um ano antes da Copa do Mundo de 86. Foi o Flamengo e Bangu. E de lá pra cá, meu pai já operou os dois joelhos juntos 7 vezes, se você contar. Por causa daquele cara ali, por causa daquela O que me entrada. impressionou foi a expectativa, a iminência. Assim, todo mundo viu o que ia acontecer, aconteceu. E, de fato, assim, eu tenho uma... Não sei se foi uma impressão minha, mas eu me lembro de ouvir o grito. É mesmo. E segundos Eu só depois... lembro do Moza querendo bater no cara. E segundos depois, o silêncio continuou. Porque o Maracanã demorou para entender que tinha de fato acontecido o que a gente viu que ia acontecer. E aos poucos veio vindo o murmúrio da torcida. E virou uma coisa de violência. Se a torcida pudesse, entrava no campo para tirar o cara pela orelha. Porque, assim, mas a dinâmica da expectativa e a coisa do som do Maracanã. As minhas maiores memórias foi quando eu fui para a Itália, ficou de 83, 85. Então a maior memória minha é de 85 para frente. 86, aquela campanha de 87, pra gente estava em todos os jogos, né? O meu amigo que estava aqui ainda agora, o Pedro, que você conheceu aqui, ele estava comigo no Maracanã, no Flamengo e Santa Cruz. Naquele gol de falta? E tava 2-1, tava 2-1, 2 gols dele. Esse meu amigo que estava aqui, ele parou do meu lado e ele falou assim, teu pai tá demais. Eu falei assim, pô, já fez 2. Aí ele falou assim, não, 3 com esse de falta aí agora. E essa coisa da sensação, na hora que ele bate, porque a torcida faz assim, ó, tchan, 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 aí quando ele bateu, ficou silêncio. Dá pra ver, caiu o Maracanã. O Maracanã é exatamente isso. É tempo incrível, e contratempo, né? É a suspensão de uma coisa maravilhosa ou de uma tragédia, de uma coisa ruim. Mas rapidinho, só para te interromper rápido. Na hora que ele foi nesse gol de falta, você vê como é que são as coisas. 2 anos depois, quando ele foi comemorar o gol que ele pulou, ele sentiu o joelho. 2 anos depois desse de 85. Nesse gol de falta, coincidência, eu tô falando, ele fez o gol, saiu, ele dá aquele pulo dele, né, que de sempre, e ele sentiu o joelho ali. E ficou fora, acho que do outro jogo, parece. Pô, a trajetória daquela bola é um negócio inacreditável. Incrível, né? incrível. É meio, eu me lembro, aquela falta do Ronaldinho na Copa do Mundo também contra a Inglaterra é um pouco aquilo. Você fala, pô, peraí, como é que essa bola entra? Né? Mas a consciência com que o Zico bate na bola é um negócio assustador. Aquele gol, para mim, é um dos mais impressionantes, assim. Não tem muito tempo isso, tem 2 anos. Até o Eduardo Galvão veio aqui, acho que ele estava até com o Du Moscov. Os dois falaram grande disso. Grande rubro-negro, Du também. Os dois estavam juntos naquela final do Flamengo Independente, que aconteceu aquela... Você devia estar também, óbvio. Que foi aquela dos portões abertos? Portões abertos, não. O Kleber teve que abrir os portões, porque o pessoal começou a invadir. Eu tava sendo esmagado na entrada do Maracanã. Eu consegui entrar, não consegui entrar na pilastra 39, que é da histórica, a mesma ali, a 39 é nova. Mas eu tive que dar a volta e assistir do outro lado. Aquele jogo no alto, que também já não conseguia acesso para baixo, então a gente ficou... Agora, aquele jogo foi um dos jogos também que eu me lembro muito, assim. Mas 87 é uma campanha que eu me lembro bem. Aquele título de 87 e esse papo de que não é campeão, pô, eu tava lá, né? Vai dizer, os caras que não estavam lá, que ficou lá rabiscando lei, mudando a regra do jogo com a bola rolando, que vão dizer que não foi campeão, eu vi. Foi lógico, eu tava lá. Eu gritei muito. Então, tava na semifinal com o Atlético. Mas quer discutir se os dois são campeões, aí eu até acho que são, enfim, outra questão a gente pode discutir esse papo. Não, até o Escobar tava aqui, ele torce pro América. E você sabe que eu adoro o Guarani, eu torço pro Guarani. Então, em 86, o Guarani foi o vice-campeão e o América foi em terceiro, 86. E os dois foram rebaixados depois de segundo e terceiro, para o módulo amarelo, que é uma coisa só no Brasil. Surreal. O terceiro e o vice-campeão são rebaixados no outro ano. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, módulo verde e amarelo, você tem o segundo e o terceiro no módulo amarelo, e o Guarani foi campeão com o Sport. Eles dividiram o título. Aí a CBF quis inventar, mas aí já era tarde. A gente conhece a história lá, o tapetão do Eurico. E o Flamengo avisou e não tinha que jogar mesmo, não eu acho. Deu WO. Agora, enfim, a história com o tempo vai corrigir essa injustiça da discussão. Até porque eu particularmente acho até que é legítimo o título do Sport, foi dado ao Sport. E isso, quando eu vou a Pernambuco é engraçado que as pessoas me perguntam porque elas querem também debater o tema.
E lá é diferente, porque parece que a gente exclui o esporte do processo. Não, o Flamengo tem... A diferença do discurso de um para o outro é que o Flamengo inclui. O Flamengo não quer ignorar que o esporte foi campeão porque foi dado a ele. O que o Flamengo quer é o reconhecimento de que o Flamengo foi do campo, de fato campeão, de acordo com as regras do início da competição. Da primeira divisão. Não, óbvio, não faz sentido. Então, qualquer discussão que tire o título do Flamengo, para mim, não é uma discussão séria. Aí, se você quer discutir eles nem também... foram para Libertadores. Se você quer discutir os dois títulos, aí, enfim, eu acho que... Quem acabou indo para Libertadores foi o Sport Guarani. O Flamengo e o Inter nem foram para Libertadores. Incrível. Bem, mas enfim, eu vi, eu tava lá, o Flamengo fez aquele gol 1-0, o Flamengo gol do Bebeto, o Renato tirou o urubu de dentro do gol do Tafarel. Nossa. Essa memória eu já começo E outro a ter. dia alguém me perguntou se o time do Flamengo de 87 não era melhor que esse atual. Aí eu falei, o Flamengo de 87, o problema... era um timaço. Era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Não tinha Só que aquele time foi só aquele campeonato. Todo mundo já estava envelhecendo. Leandro, Edinho, meu pai, o próprio... Quem mais que estava ali? Andrade. Eles estavam já num... Já começando a virar a curva ali. Alguns pararam logo depois. O Zico parou logo depois. 89. Né? 89, ele já deu... A partir dali ele deu o processo de encerramento da carreira dele. Mas esse time tem tudo para ficar... me parece que esse time, a gente não acho que é válido a gente discutir profundamente as comparações, porque são épocas diferentes, não é justo você discutir épocas diferentes, na minha opinião. Mas esse time, o que está jogando bola, impressionante. Esse time pode ser colocado ao lado de grandes times da história recente do futebol brasileiro. O Flamengo de 87, o Palmeiras do Vanderlei, o Cruzeiro tricampeão do Alex e do Sorin. O Corinthians também, que foi bicampeão. O Corinthians, campeão do mundo, né? Aquele Corinthians do Rincon. Um bicampeão brasileiro, foi Luizão, Ricardinho, Rincon, Marcelinho, Edilson. Aquele time de 2000, campeão no Maracanã ali, aquele time era um time impressionante. Era esse campeão do mundo. É que você falou campeão do mundo, eu imaginei do Guerreiro depois. O Milan do Tele. São Paulo. O São Paulo do Tele. Que eu fui nas duas finais do Japão, Milan e Barcelona. Pronto. Eu e meu pai, nós fomos nas duas lá no Japão. Então, eu acho, acredito mesmo que é bom pro futebol brasileiro o Flamengo ganhar. O que o Flamengo está propondo, o que o Flamengo pavimentou. Tá jogando tudo que a gente sonhou, né? E eu acho que assim... A gente, eu digo brasileiro. Em 2012, entrou no Flamengo um grupo de pessoas que estava disposto a tentar entender por que o Flamengo não conseguia caminhar para diante. E eu acho que, de alguma maneira, algo foi plantado ali. Nas duas gestões do Bandeira de Melo, que está sendo levado adiante por uma nova gestão que é uma alternativa dentro da mesma ideia, e eu acho que isso é importante o Flamengo entender. O Flamengo hoje pavimentou um caminho que o maior risco do Flamengo é perder para ele próprio. O Flamengo tem que, de dentro para fora, criar uma aliança de discurso, porque esse é o caminho. O Flamengo está semeando algo que vai durar muito tempo. Tinha uma dívida de 800 milhões, cara. Os caras conseguiram, né, acabar com tudo e assim, investir. O Flamengo está propondo gestão, responsabilidade, transparência na coisa do esporte nacional. O Flamengo está mudando o paradigma da gestão com o esporte no Brasil. Que papo é esse que brasileiro não paga dívida? Que história é essa? Que papo é esse que a gente inventou pra gente mesmo, que a gente fica se repetindo, se sabotando? Não, dá pra fazer sério, dá pra fazer com responsabilidade, sem passar ninguém pra trás, sem usar o tapetão, sem pisar na cabeça de ninguém, vale a pena. Talvez você tenha que abrir mão de 7, 8 anos de título, aguentar a gozação do cheirinho, aguentar a gozação. E eu me lembro que eu dizia para os meus amigos assim, gente, vocês estão apavorados por quê? Querendo a cabeça das pessoas, o Flamengo está apontado. Calma, uma hora as coisas vão encaixar. E acho que agora aconteceu um encontro legítimo. Aconteceu, de fato, um alinhamento entre a direção, a equipe técnica, elenco, torcida. A gente está navegando, agora precisa confirmar, para o bem do futebol brasileiro. Eu acho que a gestão no Flamengo não é perfeita, eu acho que a gente pode discutir com mais profundidade, por exemplo, o fato de não terem resolvido a questão dos meninos do Ninho, por exemplo. Isso é uma coisa... Eu entendo que a questão é delicada, eu já, enfim, tenho contato com a diretoria e sempre procuro saber em que passo anda isso, porque, na minha opinião, o que quer que seja já tinha que estar resolvido. No mínimo, o Flamengo deveria se preocupar em dar uma satisfação por semana para a sociedade, de que maneira está sendo conduzido. Porque toda vez que o Flamengo fala em valores para comprar um jogador, aí voltam com esse papo. Fala em valores de comprar um jogador, mas não é só isso, é uma questão humana. O Flamengo hoje representa uma coisa muito séria para o Brasil. Assim, o esporte não é só... Júnior, para mim, não é só esporte. Esporte é fator de
estrutura de educação, no sentido amplo da ideia. Não há educação os treinadores de uma sociedade sem cultura e sem esporte alinhado com a educação tradicional do 2+2. Então, o Flamengo é um exemplo. O Flamengo precisa confirmar que fazer bem e fazer com responsabilidade vale a pena. E precisa também se preocupar com a postura social que tem. Eu acho que existem meios de equacionar isso. O que eu acho que, se é difícil, da maneira como eu imagino que seja, é uma questão delicada, porque tem outras famílias, já tem acordos feitos, acordos não feitos, enfim. Eu entendo que a coisa é complicada, mas, no mínimo, uma satisfação à sociedade sobre o tema, o Flamengo tem que se preocupar. Então, se eu poderia fazer uma crítica a essa gestão, é uma crítica do ponto de vista humano que precisa ser repensada. Válida, a responsabilidade humana que o Flamengo tem. Isso é uma coisa que é soberana. E uma equipe que anseia ser cada vez maior precisa ter cada vez mais consciência do seu papel na sociedade. Então, isso é uma coisa que precisa ser apontada. Resolvam. Agora, do ponto de vista esportivo, o que o Flamengo aponta é mudança de paradigma. Ou os outros clubes entendem o que o Flamengo está apontando, ou vai ser navegação de cruzeiro por muito tempo. Só para terminar o que você estava falando, o negócio dos garotos do Ninho, sempre que me fala assim, que você fala alguma coisa, o cara fala assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, cara, tem a ver sim, porque sempre que, quando atinge o teu lado, se fosse o teu filho, aí essas pessoas iam estar lá protestando. Então, assim, o que de qualquer maneira, eu acho que é válido o que você está falando. É o que eu estou te dizendo. O esporte não é só esporte. O esporte, por exemplo, ensina para um cara desse que olhar para o lado também vale a pena, ao invés de olhar só para si. Então, eu acho que esse é o papel do Flamengo. O Flamengo está tendo a oportunidade de construir uma identidade e uma representatividade do ponto de vista da educação da nossa sociedade. Essa é uma oportunidade que o Flamengo precisa entender e assumir esse papel. Sabe o que eu acho muito bacana? Sem clubismo nenhum, agora eu estou falando sério, até eu acho que qualquer torcedor de futebol que está assistindo isso vai concordar. Sabe você que é flamenguista, aquele cara que está sempre no estádio há anos acompanhando, você deve estar reparando isso, que durante muito tempo, com tecnologia, com rede social, futebol também indo mal, falta de jogadores bons, todo mundo indo para fora, aí a desorganização e tudo. Aquela coisa que a gente tinha, que todas as crianças chegavam na escola, todo mundo só falava em futebol, nossa vida era futebol. Acabou isso durante muitos anos. Muitos anos a gente está aí, meus filhos, os filhos dos meus... Cara, muitos assim nem estão nem aí para futebol, porque saíram, até os jovens mesmo, muitos jovens saíram dessa coisa do futebol, o público diminuiu. O Flamengo está resgatando uma coisa, e aí passa também pelas celebridades, pelos artistas, por todo mundo, mas assim, as crianças, cara. Eu tô vendo criança que está aprendendo agora, e com 10, 11, 12 anos, a gostar de futebol de novo e pro estádio toda hora. Até quem não gosta do Flamengo, porque agora o cara quer provocar, porque agora o amiguinho dele só fala nisso o dia inteiro. E aí a gente fica se perguntando, né? Isso é mó barato. O que o Flamengo está propondo, né? Eu te faço uma pergunta, o que a CBF está esperando para olhar para o que o Flamengo está fazendo? Você imagina a experiência do Flamengo amplificada para o futebol brasileiro? Porque não vem dizer para mim que só tem um Neymar por aí, tem muito mais de um Neymar por aí. Como é que a CBF não sabe onde está essa molecada? Como é que a CBF não... A CBF não entendeu o 7-1, né? A verdade é essa, o futebol brasileiro não entendeu o 7-1. O futebol brasileiro, não é só a CBF, O futebol brasileiro não entendeu o 7-1. Quando eu vejo alguns treinadores... E eu vou te falar uma coisa, passa falando, por um processo de repensar uma cultura inteira de muito tempo. E o Flamengo está tendo essa oportunidade. Esse time do Flamengo, se pegar um time da Europa, é a mesma intensidade. O que o Bruno Henrique e o Gabigol e o Everton estão correndo... Esse Gerson, cara. O Gerson, eu sou muito fã desse cara. Mas aí eu vou te falar uma coisa, eu acho que tem um componente importante que é a chegada do Jorge Jesus. Claro, eu acho que isso é importante. Esse cara merece uma estátua. O que esse cara está propondo para o futebol brasileiro, nesse momento, é um choque. Eu sinto, pelos comentários dos jornalistas, pelos jogos e pelas entrevistas das pessoas do futebol, eu sinto que as pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Está todo mundo meio zonzo com o que o Flamengo está propondo. Isso, eu acho que também corrobora com essa ideia que eu coloquei, que eu acho que é importante o Flamengo ganhar. Eu acho que o Flamengo está propondo uma discussão importante para o futebol brasileiro. Está na hora de ter essa discussão. Já passou muito tempo do 7-1. Está na hora da gente falar sobre isso. A gente falava de 82 que se ganhasse e tal, e aí quando perdeu, o futebol deu uma caída. A gente sempre fala isso, né? Que o futebol bonito que se joga... Eu não gosto quando os treinadores brasileiros ficam querendo diminuir, dizendo, mas isso não é nenhuma novidade de futebol. Ninguém está dizendo que não é que é uma novidade, que nunca foi feita. Não, mas os brasileiros não fazem mais isso há anos. A impressão que dá é que a derrota de 82
provocou um período de choque no futebol, né? A gente não imaginava que aquela seleção pudesse perder daquela maneira. Até a de 86 era muito boa também. Mesmo a de 86, 90. mas 86 já é um eco de 82. O fato é que a gente ficou muito tempo sem ganhar em termos do tamanho da seleção brasileira, né? Em 94 foi a legitimação de um tipo de futebol que praticamente foi autorizado, dizer, o futebol eficiente, o futebol competitivo. E o Brasil trabalhou durante muito tempo nessa ideia, até que o Flamengo, é claro que de 94 para cá, a gente teve o Cruzeiro, né, momentos assim, mas eu acho que o Flamengo, depois do 7-1, acho que é a primeira vez que a gente está parando para discutir profundamente a cultura do futebol brasileiro pós-82. Aliás, você viu aqui a camisa do meu pai, do Maradona, a foto tá ali, aquela foto ali, você, não foi aquela dali, acho que foi uma outra, que você deu um quadro. Eu dei uma maior, é aquela foto, só que original, ampliada. a grandona, você deu um uma quadro, revelação, Quando o Jogo das Estrelas a gente ainda fazia no Centro de Futebol, Zico, lá, não sei se foi o segundo ano, foi o Maradona, foi o ano que o Maradona foi, né? Foi o ano que ele foi, por isso eu levei. Foi o terceiro. E você deu esse presente pra ele, que a gente guarda lá, meu pai guarda até hoje. Ele ficou amarradão, eu fiquei demais, tão feliz. Cara, porque foi uma coisa assim muito... Mas você sabe a Thiago história Lacerda tem a ver Você sabe com a história Maradona. dessa foto? Eu já, mais ou menos, mas conta pro pessoal. Essa que não história viu. é a seguinte, eu fui fazer Terra Nostra, uma novela que eu fiz, uma novela no início da minha carreira, uma novela um momento muito importante da minha vida e tudo. E eu tive 23 dias para aprender a falar italiano. É claro que eu sabia que eu não ia conseguir, não ia dar certo, mas enfim, a gente foi no processo. E eu parlo bem. Parliamo così bene. Mas a verdade é que o meu professor de italiano era de Udine. Mentira, cara. E ele falou, poxa, eu me lembro, cara, eu tenho uma foto, porque ele, Flamengo, vai o Zico. Falei, ele falou, vou te trazer um presente. E ele tinha essa foto e me trouxe, me deu de presente. Isso foi 99 para 2000. Se você for olhar, isso aí foi 2001, 2002. Não, isso foi 2005, quando o Maradona veio. 2002 foi aquele jogo que eu joguei com vocês da Unicef lá com o Ronaldo. Eu não tava, foi do meu pai. Por aí. Você tava com aquele cabelo todo... Tava todo espetado. Foi meu pai, Ronaldo e Schumacher. E aí logo depois veio essa ocasião. E eu com aquela foto que eu tinha, né, falei, porra, que momento. Mas eu falei, não, é muito mais... justo fazer essa foto chegar, quem é de direito e tal. Demais, e aí cara. coincidiu do Maradona. Eu me lembrei da foto, fui atrás e moldurei e trouxe pra ele. Ele ficou muito feliz, eu fiquei muito... Eu me lembro bem disso, cara, você entregando isso lá no centro de futebol. Porque foi uma coisa muito assim, sabe? Você não imaginava, né? E aí depois vocês fizeram... Era um ator, veio com o jogo Maradona. Eu falei, cara, olha, eu tenho essa foto, eu acho que é sua. Ele falou, que bom! E aí ele me contou que nesse jogo da foto, o Maradona empatou o jogo em 1-1, eu acho, se não me engano, com um gol de mão. Acho que foi 3-3. Uma coisa assim. 3-2, Mas ele fez um gol de mão nesse jogo. Eu falei, terrível, então, cara. Ele fez acho que 3 ou 4 gols de mão na carreira. Contra o meu pai, foi 1 ou 2. A gente conhece os caras, né? A gente conhece como eles são, né? Agora, eu vou mudar completamente de assunto, porque você falou do Terra Nostra, cara. E eu tava fazendo um exercício assim... porque a gente conhece você há tanto tempo já, mas assim, um exercício como ator. Pô, como é que eu lembro do Thiago Lacerda como ator? E é engraçado que a minha primeira memória que vem, tua, era Terra Nostra, você o galã naquela época da Terra Nostra, e era você, e pra mim, a minha imagem não era nem a Ana Paula Arosa, era a Maria Fernanda Cândido, porque na época, quando a gente brigava e as meninas vinham pra gente, não, Thiago Lacerda, não sei o que a gente falava, pô, é Maria Fernanda Paola. Não, é Maria Fernanda Cândido. A Paola era Maria Fernanda Cândido, que era na época, meu Deus, era a deusa do Olimpo e não sei o quê. E essas eram deslumbrantes. Demais. Né? A pergunta era muito clichê, eu já recebi muito ator aqui, eu nunca fiz essa pergunta, mas você tem tanta história, que é a pergunta mais idiota, mais idiota do mundo, mais clichê. Aquela coisa do qual é o teu personagem predileto. Aquela de Terra Nostra para você é aquela? Ou eu vi uma lista outro dia no YouTube, aquelas coisas de melhores personagens do cara, porque a gente é acostumado com futebol e esporte, estatística, os 10 melhores da história. Entendeu? Eu nunca tinha visto de ator aí, tá assim, Thiago Lacerda, os 10 melhores personagens. Eu falei, pô, deixa eu ver isso aqui. Aí eu nunca me preocupei, vou botaram fazer a número 1, a última, de Orgulho e Paixão. Foi Orgulho e Paixão a última, não foi? Botaram essa como número 1 até. Aí eu falei assim, bom, vou perguntar pra ele. Nunca perguntei isso pro ator. Não leve as estatísticas tão a sério. Tá bom, assim. não, estatística não, era a opinião de alguém lá que mudou. Que você, se fosse escolher? Pô, cara, eu vou te falar uma parada muito honesta. Eu acho assim, Terra Nostra foi um momento muito importante da minha vida. Assim.
eu tinha consciência do que eu estava vivendo, do que a vida estava me oferecendo como oportunidade, como aprendizado e tudo mais. E eu sabia que dependia muito de mim, só dependia de mim. Eu precisava trabalhar muito duro e trabalhei muito duro. Então foi um momento... Até hoje me emociona muito. Outro dia fui fazer uma viagem de férias com as crianças, fui para a Itália com as crianças, estava passeando e por acaso decidi botar uma rádio italiana. E aí comecei a ouvir música italiana com as crianças, que foi o que eu aprendi para fazer a novela. Eu descobri que eu não ia aprender fazendo o curso em 23 dias, então eu descobri que eu ia aprender a enganar. E a música foi o meu canal. Eu comecei a ouvir, eu ouvia 24 horas, eu dormia com música em italiano no repeat, assim, acordava com aquela parada, então... E aí eu comecei a ouvir música, eu comecei a me emocionar com os meus filhos, falei, pô, cara, 22 anos depois eu tô aqui com 3 filhos, passeando, colhendo frutos plantados e trabalhados com o meu suor, com o meu tempo, com a minha dedicação, com o meu amor, né? Então é um momento que me emociona, é difícil para mim não citar Terra Nostra. Por outro lado, eu tenho uma carreira que eu fico me perguntando assim, eu falo, poxa vida, se eu pudesse escolher, eu tenho muito apreço por personagens históricos até, né? Sim. Eu tenho um currículo de personagens que me dão muito orgulho. O Mateu foi por conta de tudo isso, né? Mas também por conta do personagem que ele era, um baita herói romântico, um herói muito bem inserido na linguagem a que estava proposto, a linguagem da televisão e tudo mais. Aquela era a segunda novela, né? Foi a primeira, eu tinha a segunda novela, eu tinha feito uma série, Malhação, uma série, uma novela e depois meu quarto trabalho. Mas eu li recentemente, você falou que você que procurou o teste. Vou te contar essa história, mas tudo para te dizer que eu fiz Terra Nostra, eu fiz Garibaldi, eu fiz Jesus Cristo, eu fiz São Paulo, eu fiz Hamlet, eu fiz Macbeth. Eu fiz Tiradentes, eu fiz... Muitos no teatro, né? Muitos no teatro. Alguns no teatro, vou falar de teatro, alguns no cinema. Eu fiz o Shere Khan no Mowgli. Eu faço a voz do Shere Khan, que é uma memória afetiva primitiva também, é um exercício maravilhoso. Então eu fiz personagens que eu tenho... O Garibaldi, quando eu fiz, o Garibaldi era meu hobby. Eu estudava a biografia, porque em Terra Nostra... Eu fui estudar a história da imigração italiana para o Brasil para poder contar a história. E eu me deparei com a história da colônia, dos italianos. E o Garibaldi, Anitta Garibaldi, eu falei, como é que era mesmo essa história da escola? Aí você foi Quando eu fui olhar a biografia do cara, o Garibaldi foi um gigante da história do mundo. E as pessoas pouco sabiam sobre o Garibaldi, né? E eu falei, meu Deus, aí eu comecei a estudar, foram 4 anos de pesquisa pessoal sobre a biografia do cara. De um caráter informal, eu entrava numa livraria, procurava um livro sobre, eu via um artigo, separava ali. A gente quando quer tem que correr atrás. 3 anos depois eu recebi o convite para fazer o cara, então como é que eu não vou escolher o Garibaldi como... Eu conheço a biografia do cara, intimamente, como objeto de estudo pessoal, não era só trabalho. Né? Jesus Cristo, foram 13 anos fazendo esse personagem. Que responsabilidade. Nossa Senhora, é demais. Então, assim, eu já fiz muito personagem. Eu não muito vilão, muito herói. Muito personagem humano também. Não dá pra escolher. Então, complicado. Na hora de time de futebol, tu escolhe na mão. Mas aí é mole. Mas a verdade é que... 81 é melhor que o outro. Essa história é boa, essa história do papel é boa. Eu estava fazendo uma novela, minha primeira novela, uma novela das 6. E eu ouvia nos corredores, isso era 99. E eu ouvia pelos corredores da TV Globo que a TV Globo estava preparando a novela do século. Novela do século. Era a novela do século, 99 para 2000. Superprodução. Era uma superprodução, Ana Paula Arósio, Raul Cortez, Antônio Fagundes, a dupla do Pantanal, Jaime Monjardim, Benedito Rui Barbosa. Antônio Fagundes. Era uma galera, o elenco era uma loucura. E aí eu falei, pô, garoto, né, 19, 20 anos, assim, 21 anos, eu falei, pô, que seria maravilhoso, quem sabe um dia, pô, que prazer fazer um trabalho desse, pensando. E aí um dia eu saí mais cedo do estúdio, tava indo embora para casa, falei, vou lá perguntar. Aí voltei, fui batendo de porta em porta e tal, e falei, por favor, onde é a produção da novela das 8? Aquela ali, entrei, bati na porta, o pessoal com caixa ainda, chegando, e eu encontrei a pessoa que virou depois a minha amiga, Mariana Lobo, uma amiga querida, produtora de elenco. Ela estava fazendo a mudança dela, eu falei, boa tarde, aqui que é a novela das 8? Ela falou assim, eu falei, prazer, eu sou o Thiago, eu faço a novela das 6, eu queria saber com quem eu falo, a produtora de elenco tá aí, sou eu. Eu falei, eu queria fazer um teste, você não tem um papel? Eu ouvi falar também da novela e tal. Ela ficou me olhando assim, eu falei assim, eu já falei de você pro Jaime.
propaganda da Ana Paula. Aí eu pensei, falei, não precisa tanto. Qualquer papelzinho tá maneiro. Aí eu falei, que legal, pô, que bom. Aí eu falei, o teste eu quero fazer e tal. Aí ela foi, me entregou o teste, eu fui para casa. Anos depois ela me contou o que foi que aconteceu depois. Eu saí da sala, ela passou a mão no telefone, ligou pro cara e falou, olha, lembra aquele cara que eu te falei, que eu achava que era um cara que você devia ver? O cara veio aqui e pediu para fazer o papel. Olha que legal, não sei o quê. Então eu fui pro teste. Você só foi saber isso depois de muito tempo? Depois a Mari virou minha amiga, ela falou, pô, aquele teu movimento honesto, incrível, né? Corajoso, né? Tipo, porra, me dá um testezinho aí pra fazer, você já tá... Enfim, quando eu fui fazer o teste, eu peguei, passei e tal, e fiz o trabalho. É porque se alguém chega pra você e vai lá e fala com o cara, vai dizer, não vai adiantar em nada. Não. Às vezes a gente abre mão, de repente... Às vezes é extinto, cara. Prazer, eu queria, pô, como é que eu posso ajudar aí? É extinto, às vezes você vai lá e fala, pô, resolvi falar foi maneiro. E mudou a tua vida, né, cara? E foi muito divertido, foi um momento muito lindo da minha vida, assim, foi muito bacana. Você falou também que a Ana Paula Arósio, você recentemente tentou... Você não fala com ela há muitos anos, ou ninguém falou. Um monte de gente. Ana Paula é uma parceira amada, querida, eu tenho muita saudade dela, muita saudade. Adorei trabalhar, trabalhei com ela algumas vezes. E é uma parceira que faz muita falta. E eu sempre penso nela, sempre lembro e tudo mais, e a gente não tem contato por uma questão qualquer, não somos propriamente amigos, mas a gente somos colegas. Mas eu gosto muito dela e recentemente eu estava com umas ideias aí, pensei no nome dela, mas as coisas acabaram não acontecendo e futuro. Realmente ela tem muito tempo que eu não vejo ela. Eu tinha vontade de encontrar com ela, mas uma hora ela aparece. Se você for contar aqui agora, como passa rápido, né, cara? 2000, Terra Nostra foi que ano que você falou? 99 para 2000. 99, então já são 20 anos de carreira. Não, 22, começou em 98. Na Malhação, né? Malhação. 22 anos, passa muito rápido. Passa muito rápido, né, cara? Mas também é muito legal, Quantas novelas? Meu irmão, não sabe, nem sabe. Não sei, eu não conto. Não é tão importante a quantidade. Eu também não vim com esse número na cabeça lá pesquisando, eu também não vou ficar, parece... A galera dá um Google se quiser, mas não confio muito nos números, mas enfim. Agora, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Porque o teatro, eu vi que você assim, no teatro, você foi... tem uma... Não é polêmica, mas alguns atores às vezes falam, não, o teatro pra mim não é muito tal, prefiro televisão, aquela coisa. E eu recebi muitos aqui que a base é toda do teatro, né, cara? O teatro é uma coisa meio... eu ia muito ao teatro, numa época do Mistério de Irmavap, ver Neira Torraca, ver Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, o pessoal todo a gente ia muito no teatro. E é impressionante, o teatro é muito diferente, né? Porque você... Cada performance é uma, né, cara? Você tá com um público diferente todo dia. A sensação que você tem como público assistindo um espetáculo de teatro e assistindo uma série, filme ou uma novela na TV, a diferença de sensação é a que a gente tem ao fazer. Quer dizer, são coisas completamente diferentes, apesar de estarem inseridas dentro de um mesmo ofício. Ainda tem o cinema. Que é uma terceira, ainda tem a dublagem, que é uma quarta vertente, que as pessoas não imaginam. Então, é muito comum as pessoas acharem que por conta da gente ter uma carreira na televisão, a gente para de fazer novela ou por acaso não está no ar com alguma novela, a gente não está fazendo nada. A gente tem cinema, tem teatro, tem dublagem, tem milhões de escreve, tem gente que escreve, tem gente que compõe, tem gente que toca, enfim. Mas a verdade é que eu fiz muita coisa ao longo desses 22 anos, não só a TV, né? E foi uma jornada muito bonita, assim, de amadurecimento, porque você nunca parou uma coisa, por exemplo, o teatro, você nunca parou. Você Nunca. Eu sempre organizei a minha vida de modo que eu saía da novela e eu conseguia levar adiante o meu projeto com o teatro. É isso que eu te perguntar, você sempre fazia sincronizado. Sempre consegui montar um cronograma minimamente organizado para não precisar sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tudo. Eu não sou desses, né? Eu sou limitado no sentido de fazer coisas ao mesmo tempo, né? Afinal de contas, somos homens. Com 3 filhos agora. Somos homens com 3 filhos agora também. Mas enfim, então é uma organização que me permitiu fazer muita coisa ao longo desses 22 anos aí. Já nem muito Shakespeare, né, cara? Que você adora. Há 10 anos atrás começou esse projeto, esse processo no teatro com o meu parceiro querido, Ron Daniels, que é um diretor brasileiro que fez carreira no teatro inglês. Hoje vive nos Estados Unidos, mas é um parceiro que eu conheci na ocasião do Hamlet. Eu tinha feito um trabalho com o Gabriel Vilela, uma montagem do Calígula, e isso me levou para o Ron. E a gente começou nessa jornada do Hamlet um trabalho que já tem 10 anos de duração. Foram 3 espetáculos, a gente vai para um 4º espetáculo agora. Já tem 3, já tá. Então esse é o 4º. São 3, esse é o 4º. E são 4 peças do Shakespeare. A gente conseguiu uma vitória
maravilhosa. A gente conseguiu publicar as traduções dos trabalhos que a gente fez recente. Pô, que bacana. Eu considero uma contribuição importante para o teatro, porque as traduções são bastante contemporâneas. Assim, todo o trabalho ao longo desses 10 anos foi fazer com que as peças do Shakespeare rompessem essa quarta parede da erudição, né? Vamos assistir um Shakespeare. As pessoas romper com isso, porque o teatro Shakespeare é um teatro popular. Mas então, existe essa coisa de traduções diferentes, né? Tradução. Claro. Eu nada a ver a gente que é assim no. A colaboração do tradutor é imensa. Porque a gente que não é muito ligado em arte, por exemplo, eu estou lendo um livro, que é um livro chinês, que eu fui procurar o livro, tinham 20 edições do livro com traduções diferentes das 20. Eu falei, mas por que tem tudo diferente? Porque a tradução não é muito simples. Cada um tem uma tradução diferente para no caso interpretação. No caso do Shakespeare, você imagina um cara que inventou só em inglês 2.000 verbetes. 2.000 verbetes do dicionário britânico são atribuídos como sendo inventados pelo Shakespeare e pelas suas peças. Essa é a importância do teatro. A transformação de uma sociedade através da arte. Então, por exemplo, a potência do Shakespeare. Então, como é que você traduz uma coisa que o cara criou para uma outra língua que tem uma outra raiz, né? O inglês tem uma raiz anglo-saxônica e o brasileiro tem o português tem uma origem latina. Sim. Então, como é que você transporta isso? Então, a contribuição do tradutor é imensa, porque ele é o canal que interpreta o que o cara tentou dizer e oferece. Claro. Então, o nosso objetivo sempre foi trazer o povo para as peças do Shakespeare. Para perder essa coisa as histórias chegarem de uma maneira mais simples, mais objetiva, mais limpa no ouvido da plateia, porque o que interessa no Shakespeare é que as histórias são maravilhosas. A gente, enquanto indivíduo humano, tá lá nas histórias do cara. A gente está contido na obra do cara. Então é muito importante fazer as pessoas entenderem. Simplificar um pouco para as pessoas perderem essa coisa de não é para mim, não é para mim. Comunicar. O deslumbramento do Shakespeare era encher a casa no dia seguinte. Você só consegue isso comunicando o que você se propõe. Então se você sobe um filtro hermético, uma intelectualização, se você tenta transformar a obra numa estátua de bronze, mas se você não lida com isso de uma outra maneira, você não faz chegar nas pessoas. Você não coopta de novo a atenção do povo, da plateia simples, né? O aspecto, o caráter popular das obras. Então o trabalho sempre foi. Então eu considero a publicação das traduções uma contribuição importante. Assim. Realmente as histórias que a gente conseguiu fazer, esse era o feedback que a gente tinha do público. A gente queria saber se a gente conseguia chegar neles como a gente pretendia. E de fato retornava isso, eu consegui. Eu acompanhei, eu entendi o monólogo, que legal, me emocionei. Primeira vez que eu entendi um negócio, não esperava. Então, cara, o trabalho é bacana, então a gente conseguiu publicar. E agora a gente vai fazer a quarta. Esse quarto é agora para o quê? Para o ano que vem, para 2020. se der tudo certo, as coisas não estão fáceis. O cenário não teatro é um problema, né? Porque o teatro apoio... E o teatro ser um problema é um grande sintoma, né? Porque toda civilização próspera solidificou a sua estrutura com um cenário artístico e cultural sólido, forte e autônomo. Então, se você tem isso em xeque, isso nos diz, do ponto de vista da história da humanidade, que a gente tem um caminho bastante delicado. Se a cultura, o esporte, a arte não estão sabiamente conduzidas ou protegidas ou fomentadas como deveriam, a gente perde a oportunidade de prosperar enquanto civilização. Não existe uma sociedade sem uma identidade. Não existe uma sociedade com identidade sem uma cultura forte, sem um esporte forte. Então, assim, quando a gente fala sobre educação, esse é um pouco o papel que a gente precisa lembrar, né? Que tem o esporte, a cultura e a arte. Então, uma sociedade que o teatro é desvalorizado, que a música é desvalorizada, que o cinema é desvalorizado, que a literatura, que as artes plásticas, que a poesia é desvalorizada, isso para mim é um sintoma. Muito falta de apoio, né? É um sintoma. É um sintoma de que a gente precisa agora parar para repensar para que lado a gente quer apontar, porque tá aí, né? Tá aí, é real, tá acontecendo e a gente precisa ter coragem para olhar para a gente e dizer como é que a gente se permitiu chegar a isso. Eu via muito assim, conversando com artistas até, de nome, como eu estou falando com você, e é estranho até, porque você conversar com eles e eles falarem de falta de apoio, aí você olha quem são as figuras que estão envolvidas nesse projeto, você fala, cara, não é possível, cara, que não tenha patrocínio e tal, mas aqui no Brasil a gente sabe como é que é. E você é um cara que, você sempre é muito...
com essa coisa política, muita coisa. E é importante falar, Júnior, desculpa Não, te pode falar, interromper, pode mas falar. é importante falar para as pessoas que as pessoas ignoram o fato de que elas falam muitas vezes sem ter a menor ideia do que elas estão falando, né? As pessoas não têm a menor ideia do que é a realidade da carreira, a realidade do ofício. Um artista no Brasil, como um atleta, você sabe. É lógico. Quantos jogadores de futebol têm a estabilidade que tem o Bruno Henrique, que tem o Gabriel, que tem o Neymar, que teve o Zico? E quantos faliram, e quantos hoje... nossa. Quantos talentosos, quantas figuras humanas injustiçadas pela própria vida, vítimas de si mesmos, da sua própria história. Então, não as tinha uma pessoas instituição para ignoram, apoiar eles as pessoas depois, ignoram o que é a realidade de um ator no Brasil. As pessoas não fazem a menor ideia. De um artista, né? Do artista, em geral, generalizando. Alguns, nesses eu me incluo, nesses o Gabigol se inclui, o Zico se inclui, né? Alguns fogem à regra. E esses não podem ser o exemplo para o que acontece no entorno. A classe artística é uma classe descredibilizada desde muito tempo, desde sempre talvez. Não à Eu toa. vi você mesmo falou numa entrevista, falou assim, cara, eu não é que eu sou milionário, não, eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar para continuar, senão se a gente não trabalhar, a gente... Pô, claro, e todos nós. Agora, o que é importante entender é que o que está acontecendo é que essa falta de educação generalizada, esse descuidado com a educação secular no Brasil, isso não foi inventado ontem, nem foi hoje. Isso foi inventado há muito tempo. Né? O Darcy Ribeiro dizia que a ignorância no Brasil é um plano. Isso nos anos 60, 70. Então, assim, a gente... O Evandro Mesquita falou sobre isso. A educação é uma questão importante no Brasil. Né? E quando você vê as pessoas sem a educação necessária para perceber que antes delas falarem alguma coisa, elas deviam no mínimo tentar se informar melhor, de uma maneira mais responsável com a informação, para poder dizer alguma coisa, ou perguntar, que seja, humildemente perguntar, então, olha, eu me interesso sobre esse tema, fala para mim um pouquinho. As pessoas ignoram o que é a realidade de um artista no Brasil, as pessoas não têm a menor ideia. Dizer que os artistas mamam nas tetas do que quer que seja, é de uma ignorância tão atroz, é uma tentativa tão evidente de algo que não é evidente, que constrange a todos nós. E isso é sintoma de uma sociedade que pegam que tá exemplos doente. assim que não cabem, porque eu também já fiz projetos com lei de incentivo, por exemplo, né? Até do jogo da Você se lembra que a gente dizia da maioria pagando pela minoria? Exatamente. No Brasil, ninguém quer resolver o problema, as pessoas querem apontar dedo. Peraí. Então, mas isso é do que eu ia falar. Eu ia falar que você sempre foi um cara que, apesar de... Cara, tem muitos artistas que não gostam de se posicionar, então você sempre foi muito ativo, assim, não vou dizer politicamente, mas assim, você agora, ainda mais com o negócio do Instagram, agora você tem falado muito, você tem postado muita coisa, lógico, ninguém precisa concordar com você, né? Tem opiniões diferentes. Por favor, né? Não, lógico, porque... mas eu lembro daquela história quando aconteceu aquele negócio alguma coisa que apareceu o cara pelado e tinha criança e tal, e você falou muito sobre aquilo ali, até a parte política também, de eleição e do presidente e tal. Eu vejo você muito ativo ali, e eu não sei se isso causa mais choque nas pessoas ou também nos outros artistas. Porque tem muita gente, porque também a gente que não fala, tudo isso é muito cara? novo. Essa coisa de rede social é muito novo. Eu não tenho Twitter. Um amigo meu... eu tenho Twitter. Eu sou muito ativo no Twitter. Mas um amigo meu brinca comigo e disse, pô, por que você não tem Twitter? Eu falo, cara, eu tenho 3 filhos. Eu não tenho tempo de ter Twitter. É excludente. O Instagram tu faz bota uma foto, posta, escreve um negócio, acabou. O Twitter é uma coisa muito todo dia, cara. Não, Twitter não dá. Então não tenho Twitter. Mas o Instagram eu gosto porque eu me interesso por foto, por frame. Eu gosto de boa foto, não interessa de que maneira. Então eu curto e tal. E o que acontece é que a gente se envolve nessa coisa de rede social e eu me confesso. Muitas vezes exagero, perco o limite, escrevo coisas que não devia ter escrito, mas enfim, é a minha página e me reservo o direito de ser imperfeito. Claro. E deixar de seguir é uma opção absolutamente democrática e legítima, então não me preocupo com os meus deslizes, com as minhas escorregadas, com os meus equívocos, os meus exageros. Me desculpo por eles, por cada um deles, mas me reservo o direito de, na minha página, escrever o que eu quiser, inclusive não tolerar determinadas coisas. Isso é a grande polêmica. Hoje, a grande medida, o grande conflito para mim na rede social é me controlar para não deixar falar um estarrecimento que está maior no meu coração, assim, um choque. Eu estou completamente abismado com o que acontece no Brasil hoje. Eu não consigo achar outra palavra. Eu estou em estado de estupefação. Isso, às vezes, deixa escapar exageros. E para quem se sentiu ofendido, eu peço desculpas, não é essa a intenção, mas a verdade é que a indignação é muito forte. Né? E eu acho que a gente precisa ter cada vez mais responsabilidade. Me cobro isso, sabe?
responsabilidade e, sei lá, de alguma forma tentar usar essa ferramenta de comunicação com o público para provocar reflexão, para fazer pensar, para fazer emocionar, se envergonhar que seja, criar a indignação também. Ficou uma coisa muito assim, às vezes você está falando um negócio ali, não é nada diferente do que o teu tio está falando num churrasco ali, ou alguém, tipo, sabe, um gosta do candidato, outro gosta do outro, o outro fala, esse é um imbecil, outro é um idiota, esse rola. Normal, no futebol tem muito isso, a gente fala, às vezes o comentarista fala um negócio que você estaria falando ali em casa com alguém. Que você deu um exemplo importante. Você deu um exemplo importante. Você falou o futebol tem isso também. O futebol, a gente ouve erradamente, na minha opinião, no Brasil. Eu sou da geração que ouvi, não, futebol e política não se discute. É o contrário. Não. É o contrário. Mas por que disso? O futebol é um aspecto passional da natureza da gente. A gente dá voz a uma necessidade de apaixonamento. Na política, isso tem também. Só que, na verdade, esse elemento na política precisa estar sob controle. Se você perde a estribeira do apaixonamento, você começa a criar alguns obstáculos democraticamente difíceis de você transpor. Eu acho que dos dois lados. Passou demais. Total. Então, a gente precisa repensar tudo isso. Assim, aceitar as diferenças. Agora, precisa ter argumento. Claro. Não dá para sair por aí repetindo a asneira porque ouviu o galo cantar e não sabe onde. É verdade. Tem a responsabilidade, calma. O mais incrível é quando você fala, cara, não, eu não preciso gostar de nenhum nem outro, eu quero que seja... Ah, não, você agora é o isentão? Não. Porra, não, as pessoas estão julgando. Eu preciso arrumar um lado agora. Mas por que a gente bate na tecla da educação? Porque a educação não é só 2 mais 2. A educação no sentido amplo. Educação de entender o que significa a palavra respeito. O cara não precisa concordar com você, mas ele tem que saber que se ele for na sua página, ele tem que ter certos cuidados, senão ele não vai, não pode ir. É uma questão ética. Fica na sua. Você quer fazer panfletagem de alguma coisa, faça na sua. Eu vou na sua página ficar panfletando do que eu acredito, pra quê? E o debate é na intimidade. E a verdade é que o distanciamento da rede social provocou um fenômeno que, para mim, acho que é um fenômeno importante. A gente está se distanciando do humano. Das pessoas, A tecnologia, a nosso distanciamento da natureza, a gente conseguir, no século XXI, ignorar o que acontece com o planeta, da maneira como a gente vem ignorando, a gente está se distanciando do humano. E a rede social é isso. As pessoas perderam o olho no olho, perderam a mesa do botequim, perderam o tom da voz, perderam o abraço, perderam o tom da provocação. Porque se você provoca digitando, o tom é outro. O cara que recebe de outra maneira. Você entende a frase errada. Ele não está te olhando. Então, assim, a gente precisa começar a atentar para o que é humano. A gente não pode abrir mão do humano. Isso vai dar errado. E o capitalismo operando, e esse projeto capitalista, esse projeto neoliberal, essa coisa que está dando sinais de estagnação, de asfixiamento, isso está tomando conta de tal forma, e a gente precisa se comunicar, a gente precisa colocar a luz sobre esse tema e debater com coragem, com responsabilidade. Acho que a rede social foi uma ótima ideia, mas que não deu certo. Eu acho que as pessoas não estavam preparadas. A gente tem que achar uma maneira de reger. Tem que achar uma maneira. Tem que achar uma maneira de fazer um regulamento ser justo, não ser tão violento, não perder o aspecto humano da ideia, sabe? A tecnologia é uma armadilha, é uma cilada. O distanciamento do afeto, do toque, do olho, do sentido, né? Do tom da voz, isso vai afastando a gente do humano. A violência só vai aumentar. Porque ela fica com uma imagem sua. Aí, cara, mas hoje em dia tá muito chato. Tem que ter cuidado. Né? O politicamente correto é um saco. É um saco, você não pode falar nada. É muito chato, tem que ficar explicando tudo. Você tem que se explicar, tem que se posicionar, tem que se desculpar, tem que não sei o quê, você perde patrocínio. Cara, é muito chato. Realmente... Mas assim, responsabilidade é fundamental. E para isso é necessário informação, é necessário formação. Né? E o esporte e a arte, a cultura, estão aqui para fazer o papel deles, a gente só não precisa deixar destruírem essa estrutura, que é uma estrutura que não vai dar certo. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar, você fez o primeiro capítulo daquela Salve-se Quem Puder, né? Você participou do primeiro capítulo, né? Fiz. Mas você está um tempinho já aí sem fazer novela. Como é que tá isso agora? Maravilhoso. Tá ótimo também. Não, eu estou produzindo. Eu sou funcionário da TV Globo há muitos anos. Que é uma coisa também que é um orgulho, porque são pouquíssimos que ficam tanto tempo assim que nem você, né, cara? Muitos anos, muito trabalho, uma relação de muita parceria, assim. Eu tive sempre muito respeito da casa, do meu empregador e sempre dediquei muito respeito à empresa na qual eu trabalho, e tem sido assim ao longo de tantos anos.
Mas o nosso trabalho funciona meio assim, uma hora a gente está no ar, daqui a pouco a gente dá um tempo, porque é difícil explicar, são coisas subjetivas, mas é importante também sair, fazer outras coisas. Para uns mais do que para outros, né? Para mim é muito importante. Então eu já fiz um espetáculo, já tenho 2 projetos de leitura, já tenho 2 filmes, tem um filme feito e outro por fazer, já tô, né? Milhões de coisas acontecendo, tem as minhas coisas pessoais que não são poucas, então a gente acaba usando esse tempo de hiato na TV para produzir, para fazer outras coisas e tudo mais. Mas quando eu estiver no ar, daqui a pouco eu paro tudo, congelo, vou fazer TV, porque também não dá para fazer outra coisa. Mas qual é o projeto mais próximo aí? Porque eu até te falei de um projeto antes aqui, que você até falou que não vai ter mais. Só que agora, qual é o assim, o mais próximo aí? Tinha um projeto que foi adiado, tem uma questão de decisão estratégica da casa, eles protelaram para daqui a pouco, então por hora... Daqui a pouco aparece alguma coisa, não vou... então agora não tem nenhuma. Não, por hora não, por hora. Estou produzindo espetáculo para o ano que vem, né? Agora é chimarrão e agora é um matezinho e planilha. Matezinho e planilha. E de repente uma fralda, ir na escola, levar no pediatra. Pô, até quantos anos os filhos agora? 12, 9 e 5. 12, 9 e 5. E você tem 41. 41. Eu fiz 42, agora eu tô com um de 8. Um de 2, que vai fazer 3 e um de 1. Tá trocando fralda, tá trocando fralda. Tô trocando fralda até agora. Passando a noite em claro com febre. Com certeza. Agora vem cá, você, para terminar, a gente vai falar de música aqui um pouco, porque você tá vendo aqui meu estúdio, como eu sou fanático por rap, mas eu também gosto muito de rock. E eu tenho uma banda que eu adoro, que é o Legião Urbana. E eu encontrei você 2 vezes no show do Legião Urbana nos últimos 2 anos. Né? E você gosta muito. Eu sou rock and roll pra caralho. Você é o ritmo que você mais gosta, rock and roll? Eu sou rock and roll, eu sou completamente... Sempre foi criado com... Não, sou tijucano, então como todo bom tijucano... Mais um, cara. Nascido e criado no samba. Todo mundo cheio de tijucano. Nascido e criado vizinho da Mangueira, Salgueiro ali, terra de samba, né? Eu fui criado no samba e, obviamente, eu gosto de um bom samba. Claro. Aprendi a ouvir bom samba. Eu gosto do samba antigo, aquele samba mais antigo. Samba, eu gosto de samba até novo, mas tem que ser bom. Nem sempre é fácil, mas enfim, samba bom. Agora, eu sou completamente rock and roll. A minha natureza é rock and roll. Mas qual eram as suas bandas prediletas? A maior banda de todos os tempos, na minha opinião, é Led Zeppelin. Eu também. Tá lá, o Led Zeppelin. É minha banda predileta, é Led Zeppelin. A banda de todos os tempos. Talvez não seja a banda mais importante. Não, pra mim é a melhor. Porque a gente teve os Beatles. Talvez também, e a gente está falando de educação, mas importância e excelência são também coisas diferentes. Agora, eu tenho todos os álbuns do Led Zeppelin no meu iTunes. Todos. Na minha opinião, Led Zeppelin é a maior banda da história e seguido de perto pelos Beatles. Eu gosto muito do Guns N' Roses também, porque eu adorava Guns N' Roses. É uma bela banda, Mas eu gosto de The Doors, eu gosto de algumas coisas assim. Bom, aí pra mim eu tenho os punks também, eu gosto, né? O Pearl Jam, o Nirvana, eu já vou pra aquela onda mais Nirvana punk eu rock. adoro também, né? Metallica, eu já vou mais um pouco pro heavy metal. Eu tava no Rock in Rio no dia do Iron Man. Você tava lá também? Tava também. Eu joguei bola com o Steve Harris, rapaz. Joguei bola com o Steve Harris e ganhei ingresso backstage. A gente foi lá pra... Fomos no show do Iron Man e ficamos lá atrás, no camarim. Você imagina isso, cara? Não, é uma barato. Beleza. Cara. E poder né, ver esses talentos brasileiros surgindo, né? Tanta gente boa também. MPB eu ouço muito. Talvez o meu dia a dia seja rock and roll e MPB, se eu pudesse te dizer o que eu ouço. Eu ouço Novos Baianos, ouço Caetano, ouço Milton, Chico, ouço Legião, ouço Skank. Legião era a minha banda predileta no Brasil. O Legião, a gente é geração Coca-Cola, né? Camisa de Vênus era demais. A gente Ira. Eu adoro. Velho Ira. É bom demais, né? Mas a gente é geração Coca-Cola pra caramba. Geração Coca-Cola. A primeira música que mudou a minha vida foi Geração Coca-Cola, Que País é Esse? E o primeiro álbum, Cabeça de Dinossauro, dos Titãs, né? Aquilo foi uma revelação pra mim. Quando eu vi o Cabeça de Dinossauro pela primeira vez, eu devia ter, sei lá, quantos anos. E eu falei, caraca, o que é isso, meu? É demais, né, cara? E o rock me convocou. Eu falei isso uma vez. Bichos, sai dos lixos. Bichos escrotos. Eu falei isso uma vez pro Tony, eu falei, cara, Cabeça de Dinossauro me convocou pra música. Foi maneiro. Não, o meu álbum predileto naquela época era Camisa de Vênus. Mas o Traje a Rigor, a gente tava. O Roger, o meu irmão, adorava a Mary Lou e o caramba. Então era uma época muito bonita, né, cara? Nos anos 80, dessas bandas todas, Paralamas, Cazuza, o Raul. Kid de Abelha. Nossa, eu sempre que eu escuto o Tempo Perdido do Germano, na hora que eles falam somos tão jovens, eu fico lembrando, aquilo me dá um negócio pra ficar. O tempo passa, né? Já estamos quarentão, daqui a pouco. Daqui a uns 8 anos tá com 50. Mas aí a gente está no Brasil, né? A gente tem que falar de Chico Science. Nossa, aquela galera lá de cima, né?
O rock do Sul também, no cenário de Porto Alegre. Engenheiros do Havaí, né? Engenheiros, não só isso, mas o brasileiro é muito talentoso, né? A gente tem tudo aqui, tem cara. muita banda. Tem muita coisa boa. Meu irmão, Prazer, obrigadão, meu irmão. cara. Um abraço, valeu mesmo. Saudações do Bruneto.